A leitura da palavra de Deus que está em Jonas capítulo 4. Vamos fazer essa leitura? O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que esse Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependeis do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor que é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfardo. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, qual feriu a borboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou, como toda a sua alma, morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfarde por causa da aboboeira? Ele disse: é justo que me enfarde a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha a misericórdia, olha a benignidade de Deus. Aqueles homens estavam fazendo mal aos olhos de Deus, mas eles se arrependeram, e Deus se arrependeu do mal que ia colocar neles. E Jonas não gostou nem um pouco, porque Jonas ele sabia que Deus ia fazer isso, porque Deus era benignidade, Deus era longânimo, Deus é misericordioso. Mas ele não gostou. E Jonas não gostou porque aquele povo era mau. E aquele povo tinha causado um mal grande contra a família de Jonas. Por isso que Jonas achava que aquele povo não merecia salvação, não merecia perdão.
Mas os pensamentos de Jonas não eram os pensamentos de Deus. O propósito de Jonas não era o propósito de Deus. E nós temos que entender que Deus vê com outros olhos, não é com os olhos do homem. O homem vê com o natural, mas Deus vê o sobrenatural. E aqui Jonas não gostou. Mas não importa. O que vale é o que Deus sabe, o que Deus quer e o propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida. Independente das pessoas achar que você não é capaz, que você não merece o perdão de Deus, mas Deus é quem sabe o que é melhor para mim e para você. Que Deus abençoe grandiosamente e que nós venha aprender com a palavra de Deus. Como a Deus é bom, como a Deus é misericordioso, como a Deus é longânimo, como a Deus é compassível. Se nós se arrepender do mal que nós estamos praticando, se arrepender de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Deus também se arrepende do mal que está preparando para aqueles que estão praticando o mal. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.